News CNN. O Supremo Tribunal Federal acaba de publicar o acórdão com a decisão que prevê a condenação dos réus do chamado Núcleo 1 da trama golpista. O que é que isso significa? Agora está aberto o prazo de 5 dias para que as defesas dos réus possam recorrer. Qual é o recurso cabível aos réus? Embargos de declaração é um recurso que não está relacionado ao mérito em si dessas penas, mas que podem fazer com que o cumprimento das penas sofra um pequeno atraso. A Isabel Mega vai explicar para a gente agora os próximos passos, nossa analista lá em Brasília. Isabel, tínhamos então esse prazo de 60 dias para que o Supremo Tribunal Federal publicasse o acórdão. Agora então a confirmação de que ocorreu essa publicação, aberto, portanto, a partir de agora, o prazo de 5 dias para que as defesas dos réus do chamado Núcleo 1 da trama golpista possam recorrer. Nesse núcleo está o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão, Isabel. Isso, Carol, são aqueles recursos agora que podem ser apresentados à corte diante do placar final que a gente teve em relação a essas condenações. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele placar de 4-1 por uma pena de mais de 27 anos de prisão, o que cabe a partir de agora, com a contagem do prazo de 5 dias, é a apresentação dos chamados embargos de declaração. São embargos para você esclarecer alguns pontos da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eles não têm o poder de mudar algo em relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação a tentar reverter o cenário de condenação. Mas as defesas devem utilizar isso até para que você tenha profundidade ali em relação à análise que elas fazem final, depois do veredito dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí possam usar esse tempo para esticar também o processo. Então, se aguardava muito essa etapa mais burocrática, digamos assim, de publicação da decisão dos ministros da primeira turma, e eu abri aqui o documento, Carol, são mais de 1000 páginas, é um documento super extenso em que os ministros reúnem todas as informações sobre esse processo e sobre os votos de cada um. São 1991 páginas. Se tinha uma informação nos últimos dias de que faltava a parte da liberação do ministro Luiz Fux, que foi, inclusive, o único voto divergente. Então, a partir desse prazo, que já é de praxe, de 60 dias depois que a decisão é tomada, agora começa a contar outro prazo que é importante depois para a apresentação, portanto, desses recursos que a gente estava explicando, depois da análise que a gente vai ter do ministro Alexandre de Moraes, relator desses processos na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e somente depois de toda essa etapa final, com análise desses recursos que podem ser apresentados pelas defesas de cada um dos condenados, é que a gente teria a execução das penas. Então, por isso que é uma etapa burocrática, mas é uma etapa importante para a gente entender como que tudo isso pode se dar, Carol. Hoje, dia 22 de outubro, muito provavelmente por essa contagem de prazos, isso pode ser empurrado para novembro, e a partir daí a gente ter algum tipo de decisão sobre prisão efetiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, já que a condenação pode ser imposta, inclusive, em um regime inicialmente fechado. Já se levanta, claro, as hipóteses de que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro possa trabalhar com pedidos para que a pena, devido a questões de saúde de Jair Bolsonaro, seja cumprida, assim como ele já está, de certa forma, numa prisão domiciliar, então a pena seja cumprida dessa forma. Então, são esses detalhes que importam daqui para frente,
importante para a gente dizer quando efetivamente Jair Bolsonaro passa a cumprir a pena de 27 anos de prisão que foi colocada pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e como essa pena começa a ser executada também. Daí a ansiedade com que se aguardava a divulgação, portanto, a publicação oficial desse acórdão, para que a gente tivesse a continuidade dessas etapas em relação à decisão que foi tomada pela maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas o que precisa ficar claro para todo mundo é que, ainda que possam ser apresentados recursos, não são recursos com potencial de reversão do cenário desfavorável das condenações que foram feitas e aplicadas, melhor dizendo, pelos ministros da primeira turma, tanto em relação ao Bolsonaro quanto em relação aos outros réus do núcleo crucial da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em relação à trama golpista. Carol.